em Lucas capítulo 5, esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Eu quero falar um pouco hoje sobre mentalidade. A mentalidade que vai colocar você na direção certa. Existem alguns padrões de mentalidade que podem engessar você. Existem alguns padrões de mentalidade que podem impedir você no seu destino. E quando você fica muito tempo dentro de uma gaiola, você não sabe o que é ser livre. Você não sabe o que é liberdade. É só olhar para o filho pródigo. Ele andava certo quando estava na casa do pai, mas foi só sair da casa do pai que ele começou a viver errado, porque ele nunca aprendeu a viver em liberdade. E tem muitas pessoas com a mentalidade presa em ideias, em filosofias e pensamentos errados, que podem bloquear você, que podem dizer para você que não há nada mais a você esperar a não ser a morte. E nós vemos até dentro da igreja algumas mentalidades, sabe, que se você entrar nessa mentalidade, você não vive mais e não desfruta mais o sobrenatural de Deus. Você se relaciona com o conhecimento, mas não com o Espírito. É por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos ter uma mentalidade alinhada ao Espírito Santo, a um caminhar no Espírito, a uma vida no Espírito. E esse texto aqui de Lucas capítulo 5, verso 37 ao 39, nos diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Antigamente, o vinho era colocado num recipiente de couro, e se o couro estivesse muito velho e fosse colocado o vinho novo, a partir do momento que ele fermentasse, arrebentaria o odre. Então, Jesus aqui nos ensina algo, que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, e isso está falando também de mentalidade. O que nos impede de viver o novo, muitas vezes, é o nosso próprio pensamento que foi aprendido errado, dentro da nossa casa, no sistema do mundo, e até mesmo dentro de uma igreja, porque não podemos dizer que todos os lugares estão alinhados totalmente à vida do Espírito, mas devemos entender que o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar a vivermos essa transição. Através da palavra de Deus, nós temos uma mentalidade renovada. A Bíblia nos diz em Romanos 12: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da mentalidade. Mentalidade tem que ser renovada. Ela não pode ficar presa a certos padrões que vão impedir você de viver o sobrenatural de Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, faz 2 dias, quase 3 que eu estou debruçado nela, eu me olhei num espelho, porque existia tantas coisas na minha vida que me impediam, sabe, de viver o novo de Deus, porque havia conceitos errados dentro de mim, havia uma mentalidade que não havia sido renovada pelo Espírito Santo, e eu sei que isso é processual, ou seja, tem algumas coisas que a gente muda rápido e outras
leva um tempo até você ser convencido e mudar a sua mentalidade. Nós temos dificuldade de entender que um toque de Deus na nossa vida pode nos catapultar para algo surpreendente. Você lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela disse: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Jesus não havia dado esse ensino, mas a mentalidade dessa mulher foi: se eu tocar, eu vou ser curada. Ela tinha uma mentalidade que um toque dele, um toque nele, podia mudar a história dela, podia mudar a vida dela para sempre. Então, nós vemos que a fé, ela é muito responsável pela mudança de mentalidade, por uma mentalidade disruptiva, que tira você da curva. Deus pegou Davi, um jovem pastor, de uma família de baixa renda, e colocou ele como rei de Israel. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar a realidade de uma pessoa nessa magnitude. Ele deu a Abrão e Sara um bebê quando eles tinham quase 100 anos de idade. E nós pensamos que é impossível algumas coisas Deus fazer, porque olhamos para as nossas condições físicas, financeiras, relacionais, e nós achamos algumas coisas improváveis, impossíveis de acontecer. Mas você tem que entender que o Deus que você serve é sobrenatural. Nós cremos um Deus que vai além daquilo que nós conhecemos. É a expectativa de que Deus pode fazer algo novo. Deus pode me surpreender. Deus pode fazer algo na minha vida que pode abalar a minha família, que pode transformar a vida das pessoas que estão comigo, porque Ele é Deus para isso. A expectativa baixa é uma mentalidade. É a dificuldade da pessoa crer que existe algo além do que ela está vivendo. E sabe o que nos prende? O que nos prende é o conforto. Eu vou repetir: o que nos prende a viver um novo tempo na nossa vida, uma nova etapa, é o conforto. Por que quando a criança sai do ventre da mãe, geralmente ela já vem a esse mundo chorando? Porque ali aonde ela estava confortável. Aonde a criança estava encolhidinha dentro do ventre da mãe, ela estava confortável. Era o lugar que ela conhecia por 9 meses. Então ela vem a esse mundo. E o que os médicos fazem quando o bebê nasce? Colocam perto da mãe, para que a criança ela possa sentir o cheiro da mãe, mas ao mesmo tempo possa estar perto do coração dela. Você pode ver, a criança se acalma. Por quê? Por causa que aquilo é familiar ao que ela tinha aqui dentro. Então, às vezes a nossa dificuldade está em transicionar para um novo modelo, transicionar para algo novo. E tudo que é novo incomoda. Tudo que é novo é perturbador para quem quer continuar andando no velho. Olha para Jesus. Jesus veio aqui a essa terra, operando milagres, transformando a vida das pessoas, generoso, só fazia o bem. Mas isso incomodava os religiosos, e chamavam ele de falso profeta, chamavam ele de príncipe dos demônios, chamavam ele de agitador de multidões e tantos outros tipos de nomes e pronomes. E tudo isso por quê? Porque ele era diferente. E nós somos chamados para ser diferentes, para viver algo novo, para viver no poder do Espírito. Por isso, Paulo disse em Efésios que nas eras vindouras veríamos a grandeza incomparável do favor de Deus. O favor dele
que pode mudar vidas. A nossa fé, ela está muito mal acostumada, porque a fé que você tem, ela é poderosa, porque por meio da fé, a Bíblia diz que Abraão herdou a promessa. Só que nós, pelas nossas expectativas serem baixas, deixamos de entrar no terreno da fé, deixamos de andar sobre as águas, deixamos de crer em curas, deixamos de crer no sobrenatural, deixamos de crer nas promoções de Deus, deixamos de crer que Deus pode mudar ambientes, mudar realidades, deixamos de crer que Deus pode fazer algo comigo maior do que o que eu estou vivendo. Seu odre de vinho, será que está impedindo você de receber o vinho novo? O pensamento limitado está impedindo você de receber uma nova mentalidade do céu, uma mentalidade do reino, que diz que o teu Deus é ilimitado. Sim, o teu Deus é ilimitado, Ele pode fazer coisas maiores. Em Atos capítulo 3, eu quero que você abra a Bíblia comigo lá, eu vou mostrar algo para vocês aqui, nessa passagem, que fala sobre o coxo de nascença na porta de Formosa. Essa palavra aqui, ela é transformadora, porque ela nos fala de uma mudança de realidade total e completa. E hoje você vai entender isso, que o teu Deus pode te encontrar num lugar e fazer você andar em coisas que você não andava antes. Exatamente, quando o poder de Deus, é por isso que nós temos que buscar o poder de Deus, porque o poder de Deus pode nos destravar, o poder de Deus pode mudar a nossa história de fato, mas nós oramos sem expectativas, estamos orando e estamos muitas vezes na presença de Deus sem expectativa. Ei, quando a Bíblia diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, a Bíblia está falando de um Deus que luta por você. É que nós não acreditamos que vamos ser convidados a essa mesa, mas todo aquele que é guiado pelo bom pastor, guiado por Jesus, ele vai ser convidado várias vezes na vida a se sentar na mesa dos seus adversários. A nossa mentalidade é: eu tenho que engolir a injustiça, eu tenho que engolir o desrespeito, eu tenho que engolir a maldade das pessoas. Não, você tem que jogar tudo isso para Deus, para que Ele cuide. Você não precisa ficar carregando esse fardo, se vitimizando, ou pensando que tudo é injusto com você, porque é isso que o inimigo quer que você pense. Ele quer que você se mantenha em um lugar de estagnação. Quantas pessoas com dons, com talentos, acabaram parando porque enfrentaram uma crítica, ou porque alguém disse que o seu livro não era bom, ou porque alguém chegou para você e disse que a sua empresa estava beirando a falência, que, sabe, você não queria ser um grande empresário. Eu não sei o que as pessoas disseram para você, mas se isso lhe limitou de continuar tentando, de continuar acreditando, há uma mentalidade na sua vida que precisa ser quebrada. Atos 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou,
Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Sempre acontece algo quando você está indo para a oração. Entenda, Deus não está operando só quando você dobrar seus joelhos, quando você também está cancelando compromisso da sua agenda para ir para a oração, quando você está deixando convites para ir para o culto, quando você está colocando em silêncio várias outras oportunidades, apenas para entrar em oração, você já está numa rota de milagres. Quando você saiu da sua casa para cá, você já estava numa rota de milagres. Pedro e João estavam entrando no templo, e lá tinha um homem coxo de nascença, e a Bíblia diz que todos os dias alguém pegava esse homem e o colocava na porta do templo para pedir esmola. Então aquele homem tinha o seu caneco, ele tinha a sua xícara sempre erguida para quem passasse. Sabe, às vezes nós estamos esperando que as pessoas nos deem aquilo que a gente acha que é necessário, mas na verdade, nem tudo que você acha que é necessário deve chegar a você. Porque se Pedro e João tivessem cruzado por ali e tivessem dado algumas esmolas para aquele homem, isso não solucionaria o problema dele. Então tem muita coisa que não se resolve com dinheiro, tem muita coisa que não se resolve com influência, tem muita coisa na nossa vida que o que vai resolver é uma palavra do trono de Deus, o que vai resolver é o poder de Deus operando na nossa vida. Pedro e João estavam cruzando, e Pedro disse: eu não tenho prata e ouro para te dar, mas eu tenho uma coisa melhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é tremendo para mim. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele estava já acostumado a girar a sua caneca ali na frente, e ele sempre estava esperando que as pessoas resolvessem o seu problema de comida. Ele nunca esperou, ele nunca teve uma expectativa de que alguém, sabe, liberasse uma palavra sobre ele, fizesse uma oração e ele levantasse daquela condição. Isso me leva a acreditar numa coisa: nem sempre Deus, Ele quer pagar as minhas dívidas. Às vezes Ele quer mudar a minha condição, a minha mentalidade, para que não apenas eu tenha algumas contas pagas, mas para que eu nunca mais venha pedir emprestado. Porque a nossa mentalidade é sempre uma mentalidade de receber, estamos prontos a receber, mas às vezes Deus, sabe, Ele quer mudar a sua condição mental e acreditar que o poder de Deus pode lhe levantar dessa situação e fazer você caminhar. Esse homem estava na porta do templo, ele não entrava para dentro, ele não saía para fora, ele estava sempre, sabe, em dois lugares. E isso é uma mudança de mentalidade. É uma pessoa que tem o plano A e o plano B. Quando você crê em Jesus Cristo, você não tem plano A e plano B, só existe um plano, e o plano é: eu tenho fé no que Deus falou comigo, eu tenho fé naquilo que Deus colocou no meu caminho, então isso aqui vai dar certo. Quantas pessoas que quando veem as coisas apertarem, as coisas arrocharem para o seu lado, elas acabam desistindo, fecham as portas da empresa, sabe, antes de Deus fazer algo. Quantas pessoas desistem do casamento, porque não acreditam mais que Deus pode transformar uma realidade. Quantas pessoas desistem de um filho, porque pensam: eu perdi um filho, quando na verdade, enquanto ele tiver fôlego, e a tua oração for como, sabe, um GPS nas costas dele, Deus pode mudar a realidade dele.
nós temos que mudar a forma como cremos, nós temos que mudar a nossa expectativa, nós temos que ter uma mentalidade no Deus que faz milagres, no Deus que pode, sim, fazer algo novo na minha vida. Eu quero que você profetize na vida da pessoa que está ao seu lado, diga para ela, se você crer em Jesus, Ele pode sim fazer algo novo na sua vida. Reduzimos as nossas expectativas, diluímos nossos sonhos, deixamos que o que não deu certo seja uma desculpa para nos acomodarmos aonde estamos. Já tentou 1, 2, 3, 10 vezes, não deu certo, então, sabe, isso não é mais para mim. Isso é mentalidade, a mentalidade que diz que não vai dar certo, a mentalidade que diz que se você teve um fracasso, você vai ter outro, a mentalidade que diz para você não tentar de novo. E olha que tremendo isso. Só Pedro falou, João não falou nada. João poderia ter interrompido Pedro, você está orando por um homem coxo, um homem que não tem possibilidade de levantar, vem cá, você sabe o que você está falando? Mas não, porque Pedro estava associado com alguém que tinha a mesma fé que ele. Você tem que estar associado com pessoas que estão no mesmo ritmo que você, pessoas que creem como você, pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Sabe por quê? Porque se você começar a escutar todo mundo, vira uma bagunça dentro do teu emocional. Daqui a pouco aquilo que você acreditar, você não acredita mais. Nós temos que ter cuidado. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho me concentrado naquilo que Deus disse para mim. É isso que eu tenho feito. E eu busco pessoas que têm a mesma mentalidade que eu. Porque pessoas de outra mentalidade podem me colocar numa crise que não vem de Deus, podem me colocar abaixo da expectativa. E é aquela coisa, você começa a ouvir tanta coisa que vai contra seus princípios, que vai contra o que você acredita, que vai contra a sua mentalidade, que vai contra aquilo que Deus tem falado com você, e daqui a pouco você não acredita nem mais no que Deus falou com você. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós. Você tem que olhar para pessoas que estão em oração, estão rumo às promessas de Deus, estão caminhando com expectativa. É para essas pessoas que você tem que olhar, porque aquele homem, tudo que ele olhava, a Bíblia diz que ele estendeu a xícara dele, estendeu o copo dele, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, mas nunca, nos melhores sonhos dele, ele imaginou que poderia ser curado naquele dia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus faz coisas novas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Livre-se desse seu copo. As bênçãos que Ele tem para você não podem ser contidas num copo. Enquanto você tiver uma mentalidade de copo, você ficará sentado no portão, porque Deus tem mais para você, muito mais. E você está lá com o seu copo, e Deus diz: não, filho, a partir de hoje você começa a andar. E olha que tremendo, Gediel, olha que tremendo, olha o que está escrito aqui nessa palavra, e eu acho isso tremendo. Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Me dá tua mão direita aqui, Gediel. Levanta, levanta e anda. Olha o que Deus está dizendo para você. Tem coisas que você tem que entender como Deus dizendo para você: levanta. Pare com esse seu copo, levanta, faz alguma coisa, porque eu estou te dando poder para se levantar.
É por isso que a Bíblia diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e a luz de Cristo te esclarecerá. Pensa que está preso à mercê de outras pessoas, esperando que alguém lhe dê um descanso, um refrigério, um dinheiro. Deus usará certas pessoas, claro que usará, mas essas pessoas não serão sua fonte. A sua fonte é o Senhor. Sabe, às vezes a gente fica preocupado com quem não está conosco, mas você tem que começar a ver quem nunca saiu da sua vida. Você foi levantado por Deus, Ele lhe preparou um caminho, Ele lhe deu uma oportunidade. Sabe, eu não me lembro de alguém ter ligado para mim e ter dito: posso fazer uma live com você, para que você, sabe, venha ganhar alguns inscritos. Eu não me lembro de alguém fazer isso comigo. Foi Deus que me pegou pela mão e disse: grava um vídeo. Foi Ele que me pegou pela mão. Nós temos que entender quando Deus está dizendo para nós: larga o copo, larga o copo, larga o copo, para de esperar, para de esperar, e começa a crer naquilo que eu já dei a você. Gente, eu era o desinformado da terra, eu não sabia o que Deus tinha me dado. Deus usará. Pare de olhar para o seu primo, seu vizinho, seu amigo, seu pastor, e comece a olhar para Deus. As pessoas são limitadas, mas Deus é ilimitado. As pessoas podem lhe dar uma solução de curto prazo. Entenda, às vezes Deus, Ele tem que usar alguém para nos levantar, para nos acordar para a realidade. Pedro pegou o homem pelo braço e o puxou. E se ele tivesse pensado: eu nunca andei, eu nunca consegui andar. Não, Deus me enviou hoje para te ajudar a levantar. Pare de inventar desculpas, pare de inventar, porque para onde você vai agora pelo poder de Deus. Por isso que a vitória começa na nossa mente. A vitória começa aqui na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, a crer no que Deus pode fazer, na realidade que pode mudar. Deus disse nos Salmos: abra bem a sua boca e te encherei. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 4. Eu quero ler com você essa passagem, 2 Reis capítulo 4, do 1 ao 7. Se você abrir bem a sua boca, Ele a encherá. Ele tem um suprimento ilimitado para mim e para você. Aleluia. Eu estou amando essa palavra, porque eu sinto que tem coisas que estão travadas na nossa vida, mas que Deus já tem a hora para destravar isso. Espero que seja hoje. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O
profeta Eliseu chegou à casa dessa mulher. Essa mulher tinha necessidades, o marido dela tinha morrido, e ela disse que os filhos dela iriam ser entregues para pagar uma dívida. O profeta perguntou para ela: o que tu tens? E ela disse: eu tenho um pouco de azeite. Gente, sempre nós temos alguma coisa, e Deus pode usar o que nós temos para multiplicar. Diga assim comigo: eu vou parar de pensar que eu não tenho nada, porque eu tenho alguma coisa. Todo mundo aqui tem alguma coisa, um talento, um dom, um recurso. Você tem algo que você recebeu de Deus e pronto. E o que você tem, Deus pode multiplicar. E o profeta disse: peça vasilhas, potes, panelas, o que você puder pedir, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os parentes, leva tudo para casa, e começa a deitar azeite em cada um desses potes. Ela então fechou a porta, e começou a deitar o azeite sobre um pote, sobre outro, sobre uma panela, sobre outra, e ela encheu litros e litros de azeite. E sabe o que me chama a atenção aqui nessa palavra? Aquilo foi o suficiente para pagar a dívida dela. Ou seja, quando você consegue caminhar com uma palavra de Deus, junto com aquilo que você reconhece que você tem, você está autorizado a prosperar. Não estamos nos esforçando, acreditando em grandes coisas, acreditando que vamos ficar bem. Deus tem um óleo, mas nós temos os recipientes. Ele está dizendo a você, quando disse a essa mulher: pegue emprestado, não poucos, não se subestime, não viva com uma mentalidade de copo. Pegue o máximo que você puder de panela, de pote. Gente, o azeite só parou de fluir quando não tinha mais pote. Ou seja, o suprimento depende da sua capacidade de guardar, a sua capacidade de gerir, a sua capacidade de se conectar. Olha só, imagina se ela fosse uma pessoa que não se dava com ninguém, porque isso é uma mentalidade também. A pessoa que não se dá com ninguém, como é que ela iria ter o suficiente para pagar a dívida dela? Porque tem gente assim que é uma mentalidade errada. Eu vim do interior, eu sei como é que eu era. Eu era uma pessoa, sabe, que queria cada vez mais ficar no meu canto. Eu não queria, sabe, que as pessoas, me relacionar com tantas pessoas, porque eu não queria me desfocar, e eu também não queria, muitas vezes, me decepcionar com as pessoas. E isso é uma mentalidade, a mentalidade que qualquer pessoa que cruza o seu caminho vai lhe dar um golpe. Tem muita gente que quer lhe dar um golpe, mas você não pode ser o tipo de pessoa que não se relaciona, porque isso impede até mesmo um milagre na sua vida. Imagina se aquela mulher não se desse com ninguém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é uma mentalidade não se conectar a ninguém, e é uma mentalidade errada. Deus vai encher os recipientes que você trouxer. Não é um problema de suprimento, é um problema de capacidade, e é um problema de conexão. Quanto mais conexões você tiver, quanto mais pessoas que você tem acesso, quanto mais lugares que você tem acesso, Deus vai pegar o que você tem e vai multiplicar. E essa é uma chave espiritual poderosa que Deus está dando aqui. Por isso, não fica só dentro do escritório, você tem que aprender a se relacionar. Não fique só dentro de casa, você tem que aprender a se relacionar. Até dentro de uma igreja você vai ter que aprender a se relacionar. Caso contrário, sabe, não vai haver multiplicação.
Você está colocando limites no que Deus quer fazer na sua vida? Você está focado no que acha que só pode acontecer com a sua capacidade? Você está olhando para o natural, mas Deus é sobrenatural, Ele controla o universo. Ele abriu os mares vermelhos, Ele tirou água de uma rocha, Ele alimentou milhares com 2 peixes. Não baseie seus recipientes no que você pode fazer, baseie-os no que Deus pode fazer. Diga para a pessoa que está do mentalidade. Mentalidade. Então, se eu não estou esperando nada do meu dia, eu não receberei nada. Se eu não estou esperando nada dos meus dons, talentos, negócios, eu não terei nada. Sabe o que nós devemos fazer? Orar e acreditar. Quem trabalha com vendas aqui, levanta a mão. O que você tem que fazer? Senhor, me dá bons clientes, me dá boas vendas, e quando eu botar o pé para fora de casa, eu tenho que crer, hoje será um dia bom. Expectativa. Nada de murmuração, nada de reclamação. Eu quero permanecer com as minhas vasilhas descobertas, para que Deus possa encher. Diga assim comigo: a vasilha é a expectativa. Então, se eu tiver muita expectativa, vai fluir muito óleo. Eu não estou dizendo para você colocar expectativa em você apenas. Eu estou falando para você: coloque sua expectativa no Deus que pode fazer coisas. Diga assim comigo: minhas vasilhas se chamam expectativas, e eu vou enchê-las. Aleluia! Eu vou sonhar e vou realizar. Eu vou crer em grandes coisas e vou viver grandes coisas. Aleluia! Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado: pare de dizer que você não quer. Entenda, eu não estou aqui hoje, sabe, para fazer você ter expectativa só nas coisas aqui dessa terra. Você deve ter uma expectativa viva todos os dias, que é morar no céu. Essa é a mais importante. Mas, gente, enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, não podemos viver no sofrimento. Sabe, algumas pessoas dizem: não, você não deve pregar prosperidade, você não deve pregar avanço. Mas e o que eu vou fazer aqui nessa terra enquanto eu aguardo para morar no céu? O que eu vou fazer? Eu simplesmente tenho que cruzar os meus braços? Não. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. E se eu estiver abençoado, eu poderei abençoar. Então eu tenho que ter expectativa. Se eu não tivesse expectativa, sabe que Deus, Ele abriria novas portas para mim? Como eu poderia pregar o Evangelho hoje a multidões de pessoas? Expectativa. Não deixe ninguém matar a sua expectativa, porque elas são as vasilhas vazias, que Deus promete encher de óleo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: olha o que Deus está falando contigo. Tenha mais expectativa. Tenha mais expectativa. A tua empresa é uma grande vasilha, a tua família é uma grande vasilha. Aleluia! Teus sonhos e projetos são vasilhas. Se não tiver sonho, se não tiver projeto, se não tiver visão, como é que Deus vai encher? Será que tem espaço para mais uma vasilha aí? Aleluia! Será que tem espaço para ganhar a família inteira para Cristo? Será que tem espaço para a realização de grandes projetos? Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: eu estou cheio de expectativa. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Diga assim comigo: não é apenas uma reunião, é uma vasilha. Aleluia, aleluia.
Um amigo meu trabalha numa concessionária de veículos premium. E ele estava sentado assim, aguardando o cliente, falando no telefone. De repente chega um senhor lá, bem simples, um chapéu, e olhou alguns carros que estavam assim na vitrine, e ele perguntou: qual que é o preço desse carro? E esse meu amigo, sabe, não tinha muita fé que aquele homem ali podia adquirir um carro, julgou, né? E o meu amigo disse: ó, esse carro é 3 milhões e 500, falou, 3 milhões e 500. Aquele homem disse: tá bom, obrigado. Foi para casa. No outro dia apareceu um homem lá e disse: olha, eu vim aqui, eu estou representando o meu patrão gostou de um carro, e eu vim aqui com a procuração dele para fazer um negócio. Daí ele perguntou: mas quem é o seu patrão? E ele disse: um homem que apareceu ontem aqui de chapéu, sabe, uma pessoa. E ele disse, e pensou que era golpe, né? Ele falou isso para mim, eu pensei que era golpe. Aí ele disse assim: me passa os dados que eu vou fazer o Pix. Pegou e fez o Pix na hora. Aí ele disse assim: meu Deus. Você sabe qual que é o problema da gente? Que às vezes a gente não vê uma oportunidade com a expectativa que deve ter, porque nós olhamos as coisas da forma natural. Foi que nem Samuel, quando chegou na casa de Jessé. Estava lá os filhos de Jessé reunidos e Davi não estava lá. Ele olhou para o primeiro, um homem forte, de porte, e pensou assim: esse é o rei. E Deus disse: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu quero que você entenda uma coisa: você tem que começar a olhar para toda oportunidade que Deus te der como uma vasilha. Ou seja, atenda bem as pessoas, faça o seu melhor, porque Deus pode fazer fluir o óleo da onde você menos imagina. Está entendendo essa palavra? Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Ele é Deus que surpreende, que vai fazer coisas maiores na sua vida. Aleluia! Eu creio. Você crê? Diga assim comigo: meu negócio é uma vasilha, minha família é uma vasilha, os que ainda não conhecem a Cristo são vasilhas, o óleo vai fluir lá. Eu creio, Deus vai fazer um milagre, Ele vai intervir. Aleluia!